são os dois jogadores do Vasco que representam essa camisa. O que rolou ali naquele bate-boca deles? Foi só uma questão de bola longa. longa. Questão de bola longa, porque o Léo Jardim pega a bola e toda hora ele estava rifando a bola. E o Verratti não queria isso. O Verratti queria justamente que rifasse a bola nele, porque ele estava ganhando todas as bolas do zagueiro do Flamengo. Só que o problema do Vasco é que não tem aproximação. E o primeiro tempo foi desastroso, além da ótima atuação do Flamengo. Já na segunda etapa, o jogo foi completamente outro. Nos 20, 25 minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente para o segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o Carille não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1, porque ele volta o Hugo Moura para a zaga. O Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo. Ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar. Tietchan começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Zucarelli. Ele foi o nome da mudança do Vasco da Gama, um garoto que entrou numa posição do lado esquerdo sacrificado e depois na direita, jogando pela direita com a modificação do Carille, ele consegue fazer as melhores jogadas, aí ele chama o Vasco para cima. Então quase que o Vasco empata numa belíssima jogada ali, que começa na esquerda, termina na direita com o cruzamento do Pumita e por um capricho a bola bate na trave na bela cabeçada do Verratti, e depois o que fez a diferença na partida justamente foi o elenco. É um abismo de diferença. O Vasco entra com o Jean David, o Flamengo entra com o Everton Cebolinha. Não tem como segurar, não tem time que consiga segurar essa equipe do Flamengo quando as trocas acontecem. Constrangedor. No segundo, o Vasco pelo menos tentou jogar futebol. E isso, digamos assim, foi menos pior que a gente viu. Falar em cruzamento, qualquer tijolada pro Pumita vira um cruzamento, né? O Verratti. Fernandinha. Pro Puma. No caso dele dominar e cruzar. Qualquer tijolada para ele consegue fazer um belo cruzamento, né? Em cima disso que a gente sempre fala aqui, da diferença do elenco de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo no segundo tempo melhora justamente quando entra um jogador que para mim hoje é peça crucial e é titular absoluto, Léo Ortiz. Repara só, quando ele entra em campo, o Flamengo melhora muito na parte defensiva. Esse jogador hoje é imprescindível ao técnico Felipe Luiz. E eu acho até que o Danilo vai ter que se tornar titular, porque eu tinha uma curiosidade para ver como é que o Wesley ia reagir sem o Gerson, porque o Gerson não jogou, estava suspenso. E ele, Gerson, faz uma tabelinha muito boa pelo lado direito. E aí o técnico Felipe Luiz, de maneira extremamente inteligente, o que ele fez? Ele pegava o Danilo para sair com a bola, o Wesley ia para o meio e o Plata caía para a direita. E foi uma estratégia que deu muito certo no primeiro tempo. Se a gente for parar e analisar isso, foi um lance, para mim, obviamente, eu não tenho essa informação, mas eu acho que foi muito trabalhado pelo técnico Felipe Luiz nessa ausência do Gerson, como é que o Wesley ia reagir. E ele reagiu muito no jogo. E teve uma vez que o Flamengo estava empatando, ele fez isso, perto da área do Flamengo. Obviamente que nesse momento aí, eu acho que ele fez para provocar. Não foi recurso, eu tenho certeza disso. Mas ele já fez sim quando o Flamengo não estava ganhando. Entende? Então, eu não vejo nenhum problema. Eu vejo zero problema também, mas eu já falei aqui. Para mim, na cabeça desses caras, Payet, Coutinho, que são os jogadores aí que têm uma história mundial, empatando você não fez isso, mas perdendo, ganhando no último minuto do jogo você faz. E esse pensamento vai causar até no garoto, exatamente, qualquer jogador. Exatamente. E aí vira um quente. Eu falei até aqui naquela Eu acho que o Coutinho ele tinha que se revoltar com o jogo dele, na verdade. Essa cobrança pelo respeito à camisa do outro, ela vai sempre acontecer no futebol, totalmente gente. Normal. Isso aí vai sempre acontecer, o vídeo vai falar aqui o que for, e vai acontecer no próximo jogo, que isso é clássico regional mais quente ainda. O negócio de inclusive, eu quero elogiar a postura do Wesley. Eu quero elogiar a postura do Wesley. Primeiro, ele saiu de perto, não ficou na confusão. Segundo, na entrevista pós-jogo ao canal Premier, ele pediu desculpa à instituição Vasco da Gama se o Vasco da Gama se sentiu ofendido. Mas ele não quis ofender o Vasco da Gama. Ele apenas mencionou, eu fiz isso, o Coutinho também já fez em outros momentos com a camisa da Seleção Brasileira, eu mesmo já vi, pronto. Então eu quero elogiar a postura do garoto que soube sair da confusão. Não soube dar, mas ele deu fez continuidade. A confusão e saiu. Não, ele não fez a confusão. Aqui a gente está... Você acha que ele sabia que ele ia fazer aquilo? Ele não fez a confusão. Ele não fez a confusão. Não, a minha pergunta para você. Você acha que ele, na cabeça dele, achou que fosse fazer aquilo e não ia acontecer nada? Talvez sim. Eu não posso chegar aqui. Eu não vou ser leviano de chegar aqui e falar que o Wesley fez isso para ter confusão. Não, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que ele imaginou que isso ia acontecer. Ele quis provocar, sem sombra de dúvida. E ele está certo. É isso. Ele está certo em querer provocar. Ele está certo. O jogador rival que precisa ter cabeça no lugar. Lembra quando o Soteldo subiu na bola?
Eu tive o mesmo discurso, eu falei aqui, o Solteiro não fez nada de errado, é o jogador rival que tem que ter a cabeça no lugar para ele não prejudicar o seu próprio time. Na ocasião foi quem que foi expulso, que acabou prejudicando? Foi o Max, foi um jogador do Vasco que acabou dele? Sebastião. É isso, quando você vai cobrar o rival, você teoricamente você assume o risco. Ô, Cris, você não está concordando com a... O Vasco já alinhou com o próprio atleta o salário, já teve o aceite aí do clube russo, Kliria Sovetov, que é um time da Rússia lá que o Garré estava jogando, um jogador de 24 anos, era uma promessa do futebol argentino, canhoto, bom jogador tecnicamente, e o Vasco está na expectativa aí dos últimos detalhes para assinar esse contrato. Enquanto não está assinado, não está fechado. Mas a expectativa do Vasco da Gama é que ele já possa viajar aí para o Brasil nos próximos dias e ser um novo reforço. Tem outro jogador também que o Vasco está interessado, que é o Lloyd Augusto. Eu já falei aqui, já acertou com o jogador, mas não aceitou com o clube da Turquia ainda. Então não está encaminhado, não está próximo de ser anunciado, não está próximo de ser contratado. Ele até jogou no último final de semana, foi expulso, mas fez um bom jogo no final. E o Vasco da Gama, nesse momento, tenta ainda convencer o Alanyaspor dessa contratação. Então, por enquanto, o Garré está muito mais próximo do que o Lloyd Augusto. Muito bem, já tem fogão. Não que eu queria. Ai, Lucas Pedroso. Vai. O duelo Vasco-Botafogo é decisivo, tá? É. Então, nossa, eu nem tô dormindo. Eu acho que o Botafogo tem que esquecer isso aí, cara. Não, mas olha só. É sério, tem que pensar na Recopa. Eu não tô nem também dormindo. Acho a Recopa muito mais importante. Muito mais importante. E você, Fogão? Tá preocupado com... E agora, galera, vamos atualizar para vocês a relação do Vasco da Gama para o confronto tão importante que vai acontecer da Copa do Brasil. O Vasco da Gama vai enfrentar lá em Cariacica a equipe do União Rondonópolis. Está na tela nesse momento os relacionados Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Piton, Lucas Zucarello, Matheus Carvalho, Maurício Lemos, Maxwell, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paiê, Pumita, Rayan, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados da equipe do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do União Rondonópolis. E você vai acompanhar todos os detalhes aqui no React do Futebol Oficial. Um detalhe para esses relacionados do Vasco é que a equipe vai ter o Rayan, que vai viajar direto para Cariacica e vai se juntar à delegação Cruz Maltina lá direto, como eu falei com vocês, em Cariacica. O Rayan, o Vasco já até embarcou, inclusive, para enfrentar a União Rondonópolis, e o Rayan não foi junto, mas ele vai pegar um voo direto para lá, direto para a concentração, para o hotel onde ficará hospedada a delegação do Vasco da Gama. Em relação agora sobre reforços, sobre o Nuno Moreira, inclusive até a informação do GE que o Vasco enfrenta uma concorrência por esse atleta. A informação que chega nesse momento do GE é que o Vasco tem a concorrência, por exemplo, do Braga, time que queria fechar com esse atleta. E aí a informação é muito importante, muitos detalhes aqui fundamentais sobre esse atleta. Estou até buscando aqui para poder passar para vocês a melhor informação do GE, do nosso parceiro Tébaro Schmidt, é que o meia é alvo do Braga, que busca uma reposição após perder o Bruma, jogador que também estava na mesa do Vasco, quase fechou e acabou, no final de tudo, indo para a equipe do Benfica. E de pelo menos um clube europeu, tirando o Braga, obviamente. Ainda segundo a imprensa portuguesa, o Braga está no páreo e tem conversas encaminhadas com o Casa Pia, porque busca reforçar a posição de atacante. E lembrando que tem uma coisa que a gente tem que citar aqui, o Marcelo Santana, informações aqui do GE, Marcelo Santana debate nesse momento valores sobre salário, meta, tudo isso com o atleta Nuno Moreira. E aí, a ideia é fazer o atleta ficar convencido que o Vasco da Gama é a melhor opção para que ele possa se transferir. E aí o Vasco, contando, obviamente, com o atleta, fica tudo mais fácil para que possa negociar com o Casa Pia. E mais um detalhe sobre essa situação envolvendo Nuno Moreira, ainda segundo o GE, é que houve uma reunião na noite de domingo com os representantes de Nuno Moreira
para avançar no assunto, e aí as conversas acontecem paralelamente com a equipe do Casa Pia. Você considera que o Nuno Moreira é um melhor ponta para que possa vir para a equipe do Vasco? Acho que o Vasco tem que analisar o mercado brasileiro. Como que você enxerga toda a situação envolvendo esse atleta? Eu estava até olhando os vídeos desse jogador, eu achei muito parecido mesmo, mas muito mesmo, com o atleta Coelho, né, que hoje fechou com a equipe do Atlético Mineiro. Eu achei muito parecido, um cara forte fisicamente, qualidade no chute, mas, né, o Casa Pia pede um valor considerável ali, aproximadamente ali 20, 21 milhões de reais, que é um valor que hoje não sei se o Vasco estaria disposto a arcar, principalmente por conta da situação envolvendo a compra do Benjamin Garré, que já custou um valor considerável, né, 20 milhões de reais, que pode chegar no valor total, e aí automaticamente o Vasco vai ficando com menos dinheiro em caixa, e aí dependeria de uma venda talvez do Ryan, para que tudo possa se encaixar em relação a esses atletas. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!